daqui é o Mercedes CLS 400, um modelo bem interessante da marca alemã, e eu vou contar para vocês agora como se comporta esse belo cupê de 4 portas. Esse Mercedes CLS 400 usa motor 3.5 V6 biturbo com cerca de 333 cavalos, quase 50 kg de torque máximo, que faz ele acelerar de 0 a 100 em 5.3 segundos. Esse modelo usa transmissão automática de 7 velocidades e direção eletrohidráulica, que faz um conjunto mecânico muito interessante, por sinal. O torque desse V6 aqui biturbo se faz presente em um pouquinho mais que 2.000 giros. Só que quando você chega a praticamente 2.500 RPMs, é quando o carro fica bem mais ignorante. Só que você percebe que você gruda no banco, você não ouve o barulho do motor, porque o isolamento acústico, no caso dessa versão, é algo surpreendente mesmo. A direção desse CLS é extremamente direta, como ela é eletrohidráulica, ele possui uma pegada bem interessante mesmo. Transmissão automática de 7 velocidades também é um câmbio de se elogiar, diferente do câmbio de dupla embreagem usado no Classe A. Obviamente que essa é uma transmissão automática que aguenta muito mais torque, mas ele tem trocas mais eficientes, mais rápidas principalmente. Ao contrário do Mercedes Classe A, ele também deixa reduzir acima de 5.000 giros, o que deixa uma condução esportiva bem mais aguçada. CLS nessa versão 400 é um carro para você fazer longas viagens sem se cansar. O isolamento acústico acima dos 120 km por hora é algo a se elogiar. Realmente você não escuta nem o barulho do motor funcionando, é algo surpreendente mesmo. A posição de dirigir do modelo também é bem interessante, você consegue sentar bem baixo no carro. O volante com regulagem elétrica, por sinal, também faz você se ajustar bem ao carro. Então você consegue fazer uma condução ele bem esportiva. Apesar do seu motor V6 biturbo, ele é muito mais econômico do que um motor 2.0, por exemplo. Na cidade ele vai percorrer sem trânsito, ele vai fazer mais ou menos seus 9 km por litro. Com trânsito, essa média cai para 7, 8 km por litro. E na estrada, 100, 110 km por hora, num trecho mais plano, ele pode chegar até 14 km por litro. Então, apesar de ser um motor V6 biturbo, obviamente todo mundo já pensa que o carro seria beberrão, pesado, é um carro de 1.700 kg. O que faz ele ser econômico em estradas é que na sétima marcha, quando a gente está a 110 km por hora, ele está praticamente a 1.700 RPMs, o que contribui muito para esse consumo eficiente do CLS. Modelo que, apesar de não ter nenhum tipo de controle de suspensão, tem um ajuste bem certo no mercado nacional. Apesar de ter rodas de 18 polegadas com perfis 30 e 35, ele absorve bem os buracos, é um carro macio de dirigir. Você não escuta o barulho de suspensão trabalhar, o que era de se esperar de um carro de quase 400 mil reais. É um carro que você pode abusar em curvas, que você não sente ele rolar para nenhum lado. Óbvio, é um carro de tração traseira, então a traseira sempre tende a aparecer um pouco mais no retrovisor, mas de modo geral, seu estilo coupé baixo, comprido também, faz ele ter uma proposta esportiva de condução bem interessante, de forma que você consegue confiar bastante no carro, e a posição de dirigir que ele propõe para você também faz com que você não perceba que você está num carro grande, que te dá muito mais confiança na hora de você partir para uma condução um pouco mais agressiva com ele. O CLS foi o primeiro modelo coupé de 4 portas do mundo, e agora nessa versão ele recebeu um facelift de segunda geração, que deixou ele com uma frente global acompanhando os demais lançamentos da Mercedes. A traseira praticamente não recebeu alterações, que na verdade não faz muita diferença, já que é um modelo muito bonito, por sinal. Essa versão 400 conta com faróis 100% em LED, luzes diurna de LEDs, obviamente. O modelo também possui esse belo teto solar, são 9 airbags, também as lanternas traseiras são de LED, exceto pela ré, além de piloto automático e limitador de velocidade. Vocês podem ver no vídeo um design em flecha. Essa cor prata mostra bem o trabalho que a Mercedes fez nas linhas da CLS para deixar ele com uma aparência bem esportiva. E aqui na cabine você percebe claramente como a Mercedes abusou do uso de couros, o que era de se esperar também. A Mercedes também sempre priorizou muito o acabamento interno dos seus carros. Aqui na cabine, como eu falei, Mercedes abusou do uso de couros no console, nas portas também e no console central. Então, se vocês olharem no vídeo, verão que há praticamente couro em toda a porta, desde a parte de cima até o final dela. O console também segue esse tipo de material, ele tem
o revestimento de couro na parte de cima. No meio há um detalhe em black piano, que a Mercedes não trouxe acabamento em madeira para o Brasil. E abaixo disso há mais um revestimento em couro sintético, que acompanha pelo console central até a parte de trás do carro. Assim como o console, os bancos e o volante também são revestidos em couro. O volante, por sinal, que é mais ou menos o mesmo do AMG GT, conta com comandos de áudio, computador de bordo e pedal shift. Então do lado esquerdo a gente tem acesso ao painel de instrumentos em LCD bem no meio do relógio do velocímetro, que passa algumas informações do rádio para você, o velocímetro digital, o computador de bordo e algumas configurações do carro, como por exemplo a troca dos LEDs internos que o modelo possui. Então praticamente nas portas, na frente do console e nas portas de trás há uma fita de LED que pode ser trocada por cor laranja, branca e azul. E do lado direito a gente tem a central multimídia de fato, praticamente de 8 polegadas, que apesar de ser uma tela grande e um carro caro, o seu sistema de entretenimento é um pouco mais simples. Ele poderia oferecer muito mais funções, como ajuste de suspensão, alguns comandos do ar-condicionado, assim como já é usado no GLE e também no GLC. Ele não possui aquele trackpad touch que a Mercedes instalou no Classe C, então é um sistema um pouco mais antigo, antes do facelift do Classe A, por exemplo, mas mesmo assim muito eficiente. Você tem a conexão Bluetooth, você tem 2 entradas USB, você tem GPS com mapas em 3D também, você tem acesso à internet, onde você pode acessar qualquer site mesmo, e a Mercedes também possui alguns aplicativos de computador de bordo que você pode consultar, isso via WLAN, pelo acesso pessoal do seu smartphone. E também há ajustes do sistema de som Harman Kardon, que possui um pouco mais de 10 alto-falantes, 610 watts de potência, que entrega uma qualidade de áudio impressionante. Esse modelo possui faróis de LEDs adaptativos, também há retrovisor anti-ofuscante do lado do motorista. O teto nessa versão é revestido com tecido preto, também há partida no botão, também há acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, o que é óbvio num carro desse porte. A regulagem elétrica com 3 memórias, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Ar-condicionado digital Trizone, o que facilita muito para quem senta atrás, que por sinal tem um bom espaço interno. Quem viaja atrás fica bastante confortável, já que os bancos é um pouco mais inclinado, para você não raspar tanto a cabeça no teto do carro. Também há um apoio de central para o modelo. Vale lembrar que o CLS é um carro 2+2, ou seja, leva apenas 4 pessoas. Porta-malas também, a água a se elogiar, é bastante grande. Algumas coisas poderiam ser alteradas nesse modelo, como a instalação de lâmpadas de LED. E também poderia usar freio de mão eletrônico, já que ele ainda possui o mesmo sistema de pisar no freio de mão e puxar uma alavanca para desarmar ele. Esse CLS 400, igual essa versão, está à venda por mais ou menos R$388 mil. Hoje no Brasil o seu principal concorrente é o BMW Série 6, que possui uma versão também 6 cilindros, que é o 640i, que mais ou menos segue essa faixa de preço. Então é um carro que seleciona o seu cliente, é um carro completamente confortável, ele cobra pelo seu isolamento acústico, pelo seu prazer em dirigir também, e pelo seu motor, que apesar de ser bem quietinho, ele é muito valente. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais.